né? Pois bem, a reportagem de hoje da Folha de São Paulo traz mais diálogos sobre aquela equipe do grupo lá, o Grupo Inquéritos, do Alexandre de Moraes, que são muito interessantes, né? Vocês sabem esse negócio, mas só dando uma recapitulada, né? Uma pessoa que não se sabe quem é, uma fonte, forneceu para a Folha de São Paulo 6 gigabytes de conversas que estariam num celular de uma pessoa que participa desse grupo, né? Um grupo de WhatsApp chamado Inquéritos. Muita gente suspeita que seja o Eduardo Tagliaferro, inclusive eu suspeito que seja ele, mas ninguém sabe quem é a pessoa que liberou essas informações. O fato é que tem ali um monte de conversas que mostram como que a coisa realmente funciona ali no Alexandre de Moraes, né? Ou seja, todos esses bloqueios de contas no Twitter e coisa e tal, o Alexandre de Moraes quer dar uma aparência de legalidade, não estamos brigando contra as fake news e não sei o que lá, e no final das contas é um grupo super amadoresco, um pessoal que está mais perdido que cego em tiroteio, que não sabe, não tem ideia do que está fazendo e jogou no lixo o devido processo legal, né? O Alexandre de Moraes, ele escolhe a vítima e fala, procura coisa dessa pessoa aqui, faz um relatório dessa pessoa aqui, se não achar nada, teve alguns casos em que o cara falou, não achei nada da Revista Oeste, não achei nada da Revista Oeste, não tem nada, não, seja criativo, pega uma frase mais ácida, né? Repara o nível da coisa, né? O Alexandre de Moraes quer punir a pessoa e fica assim, acha um crime aí, acha um crime para essa pessoa. Isso aí é o exemplo clássico de abuso de poder, né? O exemplo clássico de Estado policialesco. Pois bem, e cada dia sai aí um capítulo novo dessa novela, chega a estar interessante de assistir, embora seja uma novela triste, seja uma tragédia, né? Nós estamos vivendo isso. Pior, é uma tragédia você pensar com que credibilidade, qual seria, como é que vai sair o STF dessa história. O STF continua insistindo em proteger o Xandão, né? Ao invés de fazer o que seria o correto nessa hora, olha só, vamos cortar o Xandão para preservar a instituição, né? Falar, não, realmente teve aqui uma maçã podre, a gente jogou lá fora para preservar a instituição. Insistem em manter o cara ali, em segurar a mão do cara. Vai acabar todo mundo afogado junto com ele, né? Mas olha só, o caso aqui, essa conversa aqui teve a ver com aquele protesto que foi feito lá nos Estados Unidos, né? Em novembro de 2022. Vocês lembram? Aquele que o Barroso falou, perdeu o mané, né? Então, aquele protesto que teve lá em Nova York, tá aqui, ó, um monte de gente protestando ali, coisa e tal, e parece que isso foi alvo desse grupo também, né? Foi usado no caso do 14 e 15 de novembro de 2022, 2 semanas após o segundo turno, Moraes e seus colegas do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli e Barroso, participaram do Lide Brasil, organizada pelo Dória. Meu amigo, tem a mão do Dória nessa história, com certeza. Deputado Frota não deixa mentir, cara. Enfim, vídeos que circularam nas redes sociais e grupos de mensagem mostram como os bolsonaristas assediaram e xingaram os ministros nos momentos que eles circulavam pela cidade, inclusive na entrada e saída de restaurantes e hotéis. É verdade, né? Ou seja, o pessoal indignado com o que o STF está fazendo xingou muito os ministros e coisa e tal, né? E aquele negócio, o próprio Alexandre de Moraes falou em determinado momento, se você não quer ser criticado, não entre na vida pública. Quem quer ficar aí com a índole ilibada, quem quer ficar vendo sua própria imagem no espelho sem nenhuma crítica, sem nada, vai fazer outra coisa, plantar batata, plantar laranja, sei lá, vai fazer alguma coisa da vida que não seja a vida pública. Principalmente, se você for um juiz, atenha-se ao direito. No momento que os juízes começam a agir como políticos, eles começam a ser tratados como políticos. Aliás, é o que está acontecendo aqui. Esse tipo de vazamento é típico de política. O que está acontecendo com o TSE, com o STF e o TSE é isso. Eles entraram na política amarradões, achando lindo, achando que estão abafando. Não, uhul, salvamos a democracia e não sei o que lá. Derrotamos o bolsonarismo, como disse o Barroso, né? E no final das contas se queimaram nessa história, porque agora estão sendo tratados como políticos, e já há algum tempo, né? Isso aí não é novidade, né? Enfim, aí o pessoal ficou, né, furioso, que não, temos que encontrar todo mundo, descobrir quem é que fez isso daí, não sei o que lá. E aqui, ó, Vargas pediu para o chefe da AAED, o Eduardo Tagliaferro, o monitoramento e produção do relatório aqui, ó. As mensagens indicam o uso da estrutura do TSE
para agir contra os bolsonaristas em Nova York. O que o TSE tem a ver com isso? O TSE é um órgão voltado para as eleições. As eleições já tinham acabado, do jeito certo, do jeito errado, já acabou a eleição. O que o TSE tem a ver com isso, né? Mas aqui, ó, após circularem publicações sobre o evento e convocações para manifestações no local, o ministro acionou o juiz Marco Antônio Vargas, então chefe do gabinete da presidência do TSE, e Vargas pediu para o Eduardo Tagliaferro, o chefe da AED, né, que é a assessoria lá de desinformação do TSE, que é o grupinho do pessoal do Moraes, lá, os testa de ferro do Moraes, né? Olha só, pediu a monitoração e produção de relatórios sobre isso. Sim, quero mandar antes dele embarcar, disse o juiz após explicar que havia conteúdo com ameaças aos ministros nas postagens. E olha só, ameaças aos ministros é uma coisa sempre ruim, tá? Eu não estou defendendo isso aqui não. Ameaça contra qualquer pessoa é errado. Ameaça fere o PNA, já expliquei isso. Se você não sabe o que é o PNA, a ética libertária, tem vídeos lá no meu canal Ancapsu Classic, em que eu explico o que é o PNA, o que é ética argumentativa, o que é ética libertária. Enfim, ameaça não é legal. Mas, nesse caso aqui, quem deveria responder isso seria a Polícia Federal. A Polícia Federal é que faz a segurança do STF, né? O que o TSE tem a ver com isso, né? Aí tá aqui, ó. Por volta das 21 horas do dia 11, o Tagliaferro mandou a primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamadas de uma caravana para Nova York partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com ameaças a morais. Que aplicativos seriam esses, né? Os caras têm acesso a aplicativos tipo o WhatsApp da vida, eles estavam infiltrados em grupos de WhatsApp, porque isso pode acontecer, você sabe o que aconteceu, né? Eu sempre alerto o pessoal, toma muito cuidado com esses grupos, principalmente grupos grandes de WhatsApp, sempre tem infiltrado, tem um monte de infiltrado, da Polícia Federal, da Receita, agora a gente sabe do TSE, né? Enfim, né, tem um monte de infiltrado aí. E embora as mensagens no grupo do WhatsApp sejam todas criptografadas, se a pessoa está no grupo, ou seja, se tem um infiltrado no grupo, a pessoa está vendo tudo ali, ela tem acesso a todas as mensagens, né? Não sei se é esse aplicativo que eles estão falando aqui, ou se estão falando do Twitter mesmo, de repente, né? Aqui, ó, de acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia 15 de novembro, em Nova York, onde os manifestantes se reunirão em protestos ao ministro do Supremo, entre os quais estão em viagem nessa cidade, coisa e tal, né? Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do Alexandre de Moraes, né? O que deveria ser comunicado à segurança pessoal. De novo, ameaça não é legal, mas de qualquer forma, o que o TSE está fazendo com isso, né? Aí, no dia seguinte foi a vez do Ayrton Vieira, instrutor do Moraes, mandar as publicações e pedir para Tagliaferro tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados no Supremo. Nas postagens, bolsonaristas divulgavam o endereço de onde seria o evento, que era de conhecimento público, então não era informação privada, e o hotel onde ficariam os ministros, né? Após Tagliaferro apontar as dificuldades de identificar algumas das publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estiverem disponíveis. Ele pode ter mandado tipo o arroba do cara no Twitter, ou alguma coisa assim, né? No dia 13 de novembro, a véspera do evento, novamente Ayrton mandou um print de uma postagem no X, em que havia uma foto do ministro Barroso divulgada com o endereço do hotel em que estariam hospedados. Caramba, eu sei qual é o caso desse aqui, aquele caso daquele cara que ficou, teve ação, bloquearam a conta dele um tempão, porque ele publicou uma informação que era pública, que todo mundo sabia já, né? Como não se tratava de termo relacionado ao trabalho do TSE, o Tagliaferro questionou. Olha só, o próprio pessoal indicou aqui o problema. Olha só, estou vendo como fazer isso pelo TSE, porque não faz menções à urna, ao pleito ou à instituição, fala só do STF. Que coisa, né? Ou seja, o pessoal sabia que tá errado fazer isso pelo TSE, né? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe, o ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Tá bom, meu amigo, mas não muda o fato, o TSE não tem nada a ver com isso. O cara estava botando o dele na reta, fazendo uma investigação. O cara sabia que estava fazendo uma investigação que ele não tinha autorização para fazer isso, porque o TSE, para ser sincero, tá, o TSE também não tem autorização para fazer investigação sobre fake news, né? Mas pelo menos tinha lá a resolução que foi aprovada lá no plenário do TSE, dando supostamente esse apoio legal para essa ação, né? Agora, para investigar pessoas que estão criticando contra o STF, não tem, né? A polícia do STF deveria fazer isso, né?
Como mesmo após a decisão do STF as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz pediu a agilidade do TSE como motivo ser solicitado a tarefa-ferro, ou seja, o que eles estavam falando? O pessoal da segurança do STF e a Polícia Federal não estavam obedecendo às ordens do Alexandre de Moraes. E por que não estavam obedecendo às ordens do Alexandre de Moraes? Porque são ordens ilegais. Eles sabiam, eles não querem se complicar. Estão certos. Ninguém deveria obedecer essas ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Ordem ilegal não se cumpre. Por isso que a PF não estava obedecendo. Tá vendo por que o Alexandre de Moraes estava usando o TSE? Por quê? Porque o TSE, os otários do TSE ainda acreditavam no Alexandre de Moraes, ainda obedeciam às ordens dele. Tem que aprender a não obedecer. Como é que não obedece uma ordem? Você fala, não vou obedecer a sua ordem? Não, não fala isso, é lógico, você não é burro. Você fala, ok, chefe, pode ser, pode ter certeza, vou trabalhar nisso imediatamente. Você pega aquele negócio, bota na gaveta, fecha e vai jogar paciência no computador do trabalho. Não faz coisa nenhuma, porque você sabe que é uma ordem ilegal, que não vai fazer. Se amanhã o cara liga para você, mas e aí, você fez? Não, cara, eu tive dificuldade, chegou um outro processo aqui, e não sei o que lá, e acabou a luz, e o pneu furou o ônibus, e não sei o que lá, e deu problema, e pegou fogo não sei aonde, eu não pude mexer aqui, mas eu pode deixar que eu já tô trabalhando aqui, tá? É porque realmente eu tô cheio de coisa para fazer aqui, mas não sei o que lá vai... Entenderam? É assim que você não cumpre ordem. É por isso que a PF se safou e vocês, otários do TSE, vão pegar agora uma roubada enorme pela frente com um monte de processos, né? Aqui, ó. Eu passei para o delegado da Polícia Federal o e-mail e o WhatsApp, mas era de madrugada, não viu até agora. Por isso pensamos usar o TSE para dar agilidade. É isso daí, meu amigo. Só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, né? Porque, porra, não tem, né? Meio que não tem que usar de fundamento. Olha só, os caras entregam que eles sabiam que era roubado aquilo, né? Aqui, ó. Os pedidos para levantamento de informações e produção de relatório contra manifestações em Nova York continuaram em 14 de novembro. Aí Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do Felipe Sabará, que depois ocupou cargos no governo do Tarcísio de Freitas, com um relatório bem simples, obrigado, relatório de ofício, como de costume. Ou seja, queriam bloquear o Felipe Sabará. Não sei nem se chegaram a bloquear o cara, né? Aí depois aqui, ó, Eduardo, por favor, preciso de um relatório de ofício rapidinho para bloquear essas contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Presta atenção nisso aqui, ó. Estou gravando ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não teremos material. Ele está com a filha, eu já identifiquei ele. Aí, em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário. Olha só. Isso aqui foi uma coisa que o cara fez lá protestando contra o STF. O cara entrou no sistema de cadastro do TSE, né, que é o sistema que tem a informação de eleitores lá, que é um sistema privado, é um sistema que só é para ser usado para o TSE. Ele entrou no sistema lá e tirou um print screen da tela, onde tem as informações. Você sabe, né? Você tem um título de eleitor, você fez um cadastro de eleitor, né? Você se cadastrou, recebeu o seu título e coisa e tal. O TSE tem esse grande banco de dados lá com as informações das pessoas, né? Evidentemente que tem. Então, aqui, ó, ele falou aqui, ó, beleza, só não envia a foto porque dá para ver que o dado foi obtido pelo TSE. Ou seja, era para enviar as informações do cara que foram obtidas no sistema do TSE, mas sem a foto, porque a foto dava para ver que era do cadastro de eleitores. Olha só o nível de gravidade disso daí, né? O cara tá violando a privacidade dos sistemas lá do TSE para atender uma ordem do Alexandre de Moraes. Isso dá multa até pela NPD. Não, só enviei esses dados do detalhamento biográfico. Mandou os dados do cara todo lá. Felizmente, os meus dados do TSE estão todos desatualizados, mas beleza, não tem problema nenhum. Aqui, ó, outro pedido feito para Ayrton Vieira ocorreu por volta das 11 horas. Ele mandou 2 prints do Twitter que tem o cantor gospel Davi Sacer, não sei como é que pronuncia, que retuitava postagens para incentivar os manifestantes contra os ministros em Nova York. Eduardo, esses aqui também. Por favor, coloque no relatório também. Olha como é que funcionava a coisa. O Alexandre de Moraes olhava lá as pessoas que estavam criticando ele, que ele ficava chateado. Produz aí um relatório dizendo isso. Aqui, ó, o Tagliaferro fez uma ponderação. Essa parte aqui é interessante, ó. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sacer. Esse cara é cantor gospel mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar mais um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária sem pensar nas consequências. Quem será a bruxa?
Quem será essa bruxa? Tem uma bruxa na história, né? A gente não sabe quem que é. Pode ser alguma assessora do Alexandre de Moraes, pode ser alguém do governo Lula, pode ser alguém ligado ao PSDB, ao Dória, não sei, né? Aqui, ó, como resposta, o Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro mesmo quem passou. Ou seja, se fosse só a bruxa pedindo, eles deixavam para lá, mas como foi o bruxo, como foi o ministro mesmo que passou, então a gente tem que fazer, né? E depois recebi pelo deputado Frota. Deputado Frota, olha só quem está por trás dessa história desde o início, né? O pessoal levanta isso, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann seria a bruxa? Não sei quem é a bruxa. Mais provável ser alguma assistente lá do gabinete do Moraes, não faz sentido, né? Mas lembra, essa história toda de fake news começou com a CPI das fake news, que foi trazida justamente pelo Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann, com o apoio do Dória, que começou lá na Câmara dos Deputados, aí que levantaram, não, que os bolsonaristas fazem isso e fazem aquilo, e usam robôs e não sei o que lá, um monte de fantasia da cabeça desse pessoal aí, e aí, ali que o Alexandre de Moraes pegou essas informações, né? E como eu falo para vocês, tem gente importante por trás do Alexandre de Moraes, não seria só ele. Não, veja, ele é muito poderoso, ele é um juiz da Suprema Corte Brasileira, ele pode fazer essas lambanças todas, mas tá mais do que na cara que tinha mais gente nessa história. E agora a gente sabe, o deputado Frota tá até nesse momento, começou lá em 2019, até neste momento estava o deputado Frota abastecendo o gabinete do Alexandre de Moraes com informações. Olha que coisa. Sabe quem mais que era ligado ao deputado Frota? Aquele cara do MBL. Como é que era o nome dele mesmo? Um que era um especialista de estratégia política e não sei o que lá, e chegou a ser até preso, acharam cocaína na casa dele. Eu esqueci o nome do cara, não lembro o nome do cara não, mas era o mentor intelectual do MBL. Meu amigo, o cara tá, ó, até agora, quando você vê alguém do MBL postando, não que Alexandre de Moraes está exagerando, eu não sei o que lá, olha só quem que estava nessa história aí desde o início, municiando o Alexandre de Moraes e certamente instigando ele a partir para cima do Bolsonaro, né? É o que eu sempre falei para vocês, eu sempre disse, isso é a tentativa do Alexandre de Moraes de reviver o PSDB. Não tem jeito, o PSDB está morto, morreu por incompetência do Dória. O que você está conseguindo fazer é reviver o Lula, né? O que eles fizeram no final das contas, toda essa força que o Dória fez, usando essa influência dele com os ministros para tentar reviver o PSDB, acabou revivendo o Lula, né? Infelizmente, essa é a verdade. Aqui, ó. E a dúvida é quem será a bruxa, né? Aqui, ó. Em determinado momento, a Carla Zambelli também entrou no coisa. Olha aqui, ó. Levanta tudo que a Zambelli e o Alan dos Santos estão postando sobre Nova York. Só preciso achar onde ela posta. Agora não tem mais perfil. Porque eles tinham bloqueado já o perfil dela por algum motivo. Mas enfim. Aqui, ó. Eduardo, por enquanto o ministro pediu apenas em relação a Alan dos Santos e Carla Zambelli, um relatório para cada, com tudo que aparecerem publicarem em conta própria ou de terceiro. Do contrário, RS. Pedir para levantar essas publicações que o senhor falou. Não tem condição de fato de enxugarmos gelo. Ou seja, era tanta gente falando coisas sobre Nova York que ele não tinha como enxugar gelo, não tinha como ficar levantando todo mundo que estava falando sobre o evento de Nova York, né? Eu falei sobre o evento de Nova York, todo mundo falou sobre o evento de Nova York, porque virou notícia, né? Então, o que eles fizeram? Deixaram para lá, não, vamos focar, vamos aproveitar isso daqui, pegar as pessoas que a gente quer pegar. É a Carla Zambelli e o Alan dos Santos, né? Ou seja, a coisa é puramente pessoal. E a essa altura, eu não sei nem se é pessoal do Alan dos Santos, ou desculpa, do Alexandre de Moraes, ou se é pessoal do Dória. Né? Porque o que a gente está vendo, o deputado Frota, a bruxa e não sei mais quem aí, é o Dória por trás, é o Dória querendo pegar essas pessoas. Não descarto de maneira alguma que seja isso, né? Enfim, essa é a história de terror que a gente está vivendo no Brasil, né? Quanto tempo mais o STF vai continuar segurando a mão do Moraes e jogando a reputação do tribunal no lixo? Porque, veja, isso aqui vai refletir lá fora, tá? As pessoas no mundo inteiro vão saber que isso está acontecendo aqui, como é que foram bloqueadas as contas aqui, ainda mais com essa briga do STF com o X. Até onde o STF está disposto a se abaixar para ajudar o Alexandre de Moraes, ou para ajudar o Dória? Vamos ver, né?